A paz do Senhor, meu querido, minha querida, tudo bem com você? Que maravilha! Estamos aqui para dar sequência, né, à nossa aula do Panorama Bíblico e hoje a aula de número 10, que tem por título A Criação do Homem. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e 27, né? E mantesse ela aberta aí, para que nós pudéssemos consultá-la em nome de Jesus. Gostaria de fazer uma breve oração com você. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, quero te louvar por esse momento maravilhoso, Senhor. Ó Deus, para um momento de adquirir conhecimento, Senhor. De entender, papai querido, ó Deus eterno, o teu projeto. Compreender, papai querido, ó Deus, o Senhor. E nos entender também, Senhor. Conforme nós fomos criados, ó Deus eterno, com o propósito que nós fomos criados, em nome de Jesus. Amém, amém, graças a Deus. Gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo 1, né, e versículo 26 e 27, no nome de Jesus. Amém? Diz assim a Bíblia Sagrada no livro de Gênesis, capítulo 26 e 27. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se mova sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Amém? Que lindo, né? Que maravilha. Deus nos fez dessa forma, nos criou desta forma, né? Homem e mulher os criou. Que maravilha, né? Ficamos felizes, né, de ver, né, Deus nos fazendo desta forma. Quero ler com você também o capítulo 2, o versículo 7, né, de Gênesis. Amém? Tá? Diz assim, formou o Senhor Deus do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Amém, queridos? Que maravilha. Bem, no capítulo 1, queridos, nós vamos nos deparar aí com as informações, né, que nós temos, e se fosse só essas informações, né, ela seria muito pouco para demonstrar a grandeza de Deus ao criar o ser humano, né? Bem, nós no capítulo 1, no versículo 26 e 27, nós vamos ver, né, que Deus, ele disse, e disse Deus, e foi essa palavra todinha, desde o início da criação, que Deus, né, repetiu. E disse Deus, haja luz. E disse Deus, né, haja isso, haja aquilo. E disse Deus, e disse Deus, e disse Deus. E aqui também não teria que ser diferente. E disse Deus, façamos o homem. Então aqui a primeira informação que nós vamos ter é que Deus vai fazer o homem de uma forma diferente. Ele chama a Trindade para que possa criar o homem, né? Nós podemos ver a atuação da Trindade. E também nós podemos ver, né, nesse capítulo 1, no versículo 26 e 27, a responsabilidade dessa Trindade. Qual que é a responsabilidade? É domínio. Domínio sobre o quê? Sobre tudo que se move. Sobre os répteis, sobre os peixes, sobre o gado e tudo que se move sobre a terra. Mas nós vamos ver agora no versículo 7 do capítulo 2, né? Deus nos mostrando de uma forma mais detalhada o que se passou ali justamente no capítulo 1, no versículo 26 e 27. E diz assim, né, como já lemos ali no início, né? E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente, né? A Bíblia usa esses recursos. Primeiro ela mostra, né, os acontecimentos, né, de uma forma geral, e depois ela vai trabalhar de uma forma mais detalhada, trazendo informações desse fato, né? No caso aqui da criação do homem, sabe?
Tá? Alguns podem até pensar que são dois fatos distintos. Não, não. O capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 7, está somente detalhando a criação de Deus, né? E o versículo 7, propriamente dito, está detalhando, né, a criação do ser humano. Amém? Em nome de Jesus. Tá? E nós deparamos, né, no versículo 7 com o quê? Com a tricotomia do homem. Tá? O que vem ser a tricotomia? Ou seja, o homem é formado por três partes distintas, né? Tá? E nós podemos dizer, tá, que essas três partes é que formam o homem. Quais são essas três partes? O espírito, a alma e o corpo, né? O homem é diferente, o homem é superior a todas as demais criaturas que Deus criou. Podemos afirmar isso sem medo de errar. Não, não, não. Porque nenhuma outra criatura, né, a Bíblia nos informa, né, que a sua criação foi a imagem e semelhança de Deus, né? Tá? Nenhuma outra criatura ela foi criada dessa forma tão singular, né, descrita em Gênesis capítulo 2, versículo 7. O próprio Deus, né, fazendo. Isso nos traz uma verdade que nós carregamos, a digital de Deus, né? Os anjos, né? Observe os anjos. Os anjos, eles foram criados como que a Bíblia nos informa? Ele foi criado espírito. Foram feitos espírito por criação, por composição. Deus fez os anjos espírito. E nós temos essas informações na Bíblia Sagrada em vários lugares. Mas quero falar com você aqui, uma que está em Hebreus capítulo 1, né? Eu quero que você esteja comigo aí. Diz assim: e quanto aos anjos, diz, fez dos seus anjos espírito e dos seus ministros labareda de fogo. O versículo 14 vai dizer: não são porventura todos eles espírito, ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Olha que coisa linda, né? Ele está dizendo aqui no versículo 7, no versículo 14 de Hebreu, que os anjos foram feitos, né, como espírito, e que eles são mensageiros para levar, né, as mensagens de Deus ao ser humano e também para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. No versículo 4 do Salmo 104, ele vai dizer: fez dos seus anjos espírito, dos seus ministros um fogo abrasador. Ou seja, aquele que carrega mensagem poderosa para o ser humano. Tá? Olha, no versículo 7 do capítulo 2, Deus diz a respeito da criação. Primeiro, o corpo. A Bíblia vai dizer ali no versículo 7 que Deus formou, né, formou o Senhor Deus, o homem, do pó da terra. Ao que ele está referindo? Né? Claro que é o corpo. Né? Ele fez, né, pegou o pó da terra, formou o corpo, mas esse corpo não era um homem, era apenas um boneco de terra, um boneco de barro. Né? É isso. Quem fez foi a Trindade. Por isso que eu digo, né, que tem a digital de Deus. Ele fez com as suas mãos, né? Olha que lindo, né? Tá? E veja bem, nós vemos no versículo 7, espírito, né? Mas o Senhor continua, e soprou nas narinas o fôlego de vida. Se Deus não tivesse soprado aquele boneco de terra, com certeza estaria lá até o dia de hoje. Deus pegou aquele boneco, soprou, né, algo de dentro dele, né, entendeu? Porque nós entendemos que quando a gente assopra, está saindo de dentro da gente, né, de algo de nós que estamos assoprando, um vento, né, que vai, no caso de Deus, vai fazer uma diferença. Quando Deus soprou, aquele boneco recebeu vida. Então Deus estava soprando uma vida que saiu dentro do próprio Deus naquele boneco. Né? Quando Deus estava soprando, ele estava colocando dentro daquela boneca, né, daquele boneco de terra,
a sua própria vida. A sua própria vida. A palavra fôlego, fôlego no hebraico, né, é a mesma palavra usada para espírito. Tá? Veja bem, a palavra fôlego no hebraico é neshama, que significa vento, fôlego vital, inspiração divina e também significa espírito. Então, quando Deus soprou fôlego, ele estava colocando algo dentro do homem, né? E Jesus disse que Deus é espírito, então Deus estava colocando do seu espírito dentro de nós, dentro do seu espírito dentro de nós, né? Tá? Olha que coisa linda, tá? O Espírito de Deus em nós, tá? Ele vai fazer a diferença. Presta atenção, os anjos não foram criados assim. Deus não soprou nos narizes dos anjos. Deus criou eles espírito. Na criação dos anjos, Deus não diz haja anjo e houve anjo. Não. Você percebe a diferença? Você entende a diferença? Os anjos são espírito por criação. O ser humano tem o espírito por inspiração, né? O fôlego de vida do próprio Deus. Tá? Deus repartiu do seu espírito, da sua própria vida, com o homem. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de São João, né? Eu vou colocar aqui na tela para você. São João, capítulo 6, no versículo 63, quando Jesus está falando ali, e ele vai falar a respeito de uma coisa muito interessante, o que é a sua palavra. Amém? Observe aí. Olha o que ele diz aqui no versículo 63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada se aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Olha que coisa interessante. A palavra de Deus para nós é Espírito e é vida. Porque quando esse Espírito bateu naquele boneco, ele vai gerar vida. Ele vai gerar vida em nome de Jesus. Olha, a terceira parte do homem é a alma. É a alma, né? Tá? Veja bem, vemos no final de Gênesis 2:7, né, que o homem tornou-se, esse boneco de barro tornou-se uma alma vivente. Olha que coisa interessante, quando o Espírito, a palavra de Deus, né, tá? Façamos o homem, né? E soprou dentro dele. Ele soprou espírito e vida. Agora o homem se torna alma vivente. Que coisa linda, né? Quando o Espírito de Deus tocou aquele boneco de terra, de barro, foi manifesto a vida, né? A vida de Deus no homem, que gerou a vida do homem. Manifestou a vida de Deus naquele boneco de barro e que gerou a vida do homem. Que coisa linda, né? O que manifesta a vida no homem é a nossa alma, tá? Essa alma que é resultado do assopro de Deus, tá? Deus soprou na narina, o Espírito queria trazer vida na alma e no corpo. Deus gera vida. Deus produz vida. A palavra de Cristo é Espírito e vida. Tá? Em nome de Jesus. A vida no Espírito vem direto de Deus para nós. A vida no Espírito vem direto de Deus para nós. Exemplo, uma lâmpada. Né? Vamos pensar assim numa lâmpada. Apagada não tem utilidade para nada. Né? Veja bem, quando você acende ela, a energia, né, vai em direção, ela toca nos filamentos, toca, né, na lâmpada e manifesta-se. E ninguém vê a energia, né? Ninguém vê. Para a lâmpada estar acesa, para ela se manifestar, para ela produzir a luz, tem que haver energia, né? Exatamente isso que aconteceu com aquele boneco de barro, né? Para que a vida pudesse manifestar, tinha que haver o Espírito de Deus, o ruach de Deus, o assopro de Deus, né? A vida de Deus
em nós, né? E Deus se torna, o homem se torna uma alma vivente, tá? Queridos, nós temos que saber muito bem quem somos nós. É de se estranhar que a maioria das pessoas, inclusive pessoas, né, convertidas, não sabe que somos uma tricotomia. Não entende que nós somos uma tricotomia, né? Eu fico abismado com essa situação da pessoa não entender que quem ela é, tá? Quem ela é em Cristo Jesus. Você pode glorificar a Deus por isso? Você pode exaltar a Deus por isso? Porque você entende quem você é. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Preste atenção, querido. Preste atenção, porque você é um espírito, né, que possui uma alma e que tem um corpo. Amém? Em nome de Jesus. Presta atenção, tá? Olha, que vamos falar uma coisa muito séria, tá? A palavra de Deus, ela é poderosa para as nossas vidas, tá? Olha, coisa tremenda. Vamos ver o que a Bíblia nos informa, né, do espírito, da alma e do corpo, né? Olha o que diz ali, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, no versículo 23. Vai dizer assim: olha, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo seja plenamente conservado, irrepreensível para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Olha que coisa linda. Então, Paulo vai falar dessa tricotomia, tá? Aqui em 1 Tessalonicenses 5, 23. E vai falar em várias outras passagens a respeito da tricotomia. O autor da carta aos Hebreus, ele vai dizer que a única coisa que pode dividir ou ir na divisão da alma e do espírito, ele vai apresentar, ele vai citar, né, a alma e o espírito ou alma, é a palavra de Deus que entra na divisão da alma e do espírito. Nenhum psicólogo consegue entrar ali. Ninguém pode entrar ali. Apenas a palavra de Deus, que diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, né? Penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medula, e é apta para discernir o pensamento, a intenção do coração. Mas eu quero te citar aqui, né, que o autor da carta aos Hebreus, ele fala da alma e do espírito. Olha, quando você abre a sua Bíblia, no livro de Lucas, capítulo 1, no versículo 46, naquela passagem que depois que o anjo Gabriel falou com Maria a respeito do que ela ia gerar, né, depois de algum tempo, ela vai visitar sua prima Isabel. E quando ela está se aproximando da casa da sua prima, né, ao manifestar dentro, né, do ventre de Isabel, que estava grávida, né? Que estava grávida. João Batista começou a fazer festa ali dentro. E agora Isabel reconhece o que está dentro do útero de Maria e vai falar: bendita és tu entre as mulheres, né? Vai fazer festa. E Maria vai começar a cantar. Veja o que ela vai dizer no versículo 46. Diz então Maria: a minha alma engrandece o Senhor. A minha alma engrandece, está no presente, tá? Olha, a minha alma engrandece ao Senhor. O meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, no versículo 47, né? O meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, tá? Olha, então quer dizer, o meu espírito, né, se alegrou, o espírito de Maria, tá?
naquilo que Deus estava fazendo, na percepção que ela teve que Maria estava carregando o seu Salvador, Jesus Cristo. Tá? E Maria agora também se alegra, né? Está carregando o seu Salvador nos seus ventres, né? Tá? Veremos agora corpo, alma e espírito na pessoa humana de Cristo. Se você abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 26, vamos lá para a tela, vamos lá para achar aqui Mateus capítulo 26, e eu quero que você esteja vendo comigo aqui, né? No versículo 12, né? Você vai ver que Jesus, ele é tricotômico. Ora, derramado ela esse unguento sobre o meu corpo. Você vê que ele está fazendo referência aqui que ele tem um corpo, né? E nós vamos ver também em Mateus capítulo 26, mais à frente, no versículo 38, né? Que o próprio Jesus vai dizer, ó, então disse Jesus, a minha alma está triste. Então nós vemos Jesus fazendo menção ao seu corpo e à sua alma, né? Tá? E aqui no capítulo 27, nós vamos ver Jesus, no versículo 50, fazendo menção do quê? Do seu espírito, né? Quando está naquele momento em que ele vai dizer da seguinte maneira, né? Jesus clamando em grande voz, rendeu o seu espírito, entregou o seu espírito, né, para o Senhor. Então nós estamos vendo aqui a tricotomia de Deus, de Jesus. E eu quero mostrar para você a tricotomia de Deus também, que Deus também é um ser tricotômico. Vamos comigo no livro de João, capítulo 4, né, aonde, né, no versículo 24, né, vai dizer, Deus é Espírito. Também quero ir com você, né, na carta aos Hebreus, no capítulo 10, no versículo 38, que nós vamos ver que Deus também, ele tem o quê? Ele tem alma. Olha, mas o justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Deus tem espírito, tem alma, e também se você for na Bíblia Sagrada, né, aqui no livro de Êxodo, no capítulo 32, se não me falha a memória, quando Moisés começa, né, a pedir para que Deus mostre para ele, né, a sua glória, mostra para ele, né, e Deus vai dizer para ele que não é possível mostrar a sua glória, né? E Deus vai falar assim, olha, aqui tem na fenda da rocha, né? Tá? Existe um buraco, né? Existe uma fenda, e eu vou passar, e você, né, vai ver, né, a minha pessoa. Vê que Moisés, ele roga para Deus que mostre a sua glória. Deus vai falar que ele não pode, ninguém pode, né? Porque vai morrer, né? Ninguém pode verá a minha face e viverá, né? Então disse Deus, olha, aqui você vai te colocar aqui nessa penha, aqui tem um buraco, tá? E quando eu passar, você vai ver a minha glória, você vai ver o meu corpo por essa fenda na penha, e te cobrirei com a mão até que haja passado. E havendo tirado a mão, me verás pelas costas, mas a minha face não verá. Veja bem, ele vai estar falando do seu corpo, a minha costa. Então ele está falando que ele tem corpo também. O que quer dizer? Eu sou tricotômico. Deus é tricotômico. Jesus é tricotômico. Deus repartiu do seu espírito com o homem, né, a sua própria vida. O espírito daquele primeiro homem era a vida de Deus nele. Queridos, você é um espírito que tem alma e possui um corpo. Quando a vida de Deus tocou naquele boneco de barro, o homem recebeu a sua personalidade e podia então se manifestar na terra, né? É através da nossa alma que nós nos manifestamos na terra.
É por meio da nossa alma que nós podemos ter relacionamento, que nós podemos ter comunhão, que nós podemos ter intimidade tanto com Deus quanto com os irmãos, né? É por meio da nossa alma que nós temos comunicação com o nosso semelhante. É por meio da nossa alma que eu estou falando com você. É por meio da nossa alma que você está ouvindo essa comunicação, esse estudo em nome de Jesus, essa aula em nome de Jesus, tá? Bem, quando eu olho para o corpo de alguém, tá? Não posso dizer que conheço essa pessoa. Porque a essência desta pessoa não é o seu corpo, e sim o seu espírito e a sua alma. Né? Tem muita gente que diz que conhece, mas não conhece, né? Entendeu? Não, ela sabe da existência dessa pessoa, tá ali. Tá? A gente só vai conhecer uma pessoa verdadeiramente quando a gente convive com ela, né? Quando eu conheço a sua alma, eu conheço a sua forma de pensar, eu conheço as suas emoções, né? Isto é, como ela se manifesta. Conheço realmente uma pessoa quando conheço as suas emoções, quando conheço o seu intelecto, a sua vontade, né? E esses atributos são da alma, são as faculdades da alma, né? O intelecto, as emoções e a volição. A volição é as minhas escolhas, é o meu livre arbítrio, aonde eu sou soberano, eu faço a escolha e nem Deus pode interferir nas minhas escolhas. Tá? Veja bem, querido, a manifestação de como uma pessoa vem através da sua alma, através da sua personalidade. Tá? Bem, agora, no espírito nós temos uma relação com quem? Tá? Com Deus. Nós temos uma comunhão com Deus. É no Espírito que nós temos intimidade com Deus. Tá? Se nós lemos a Bíblia, nós estamos alimentando o nosso espírito. Nós estamos criando um caminho de intimidade. Se nós oramos, se nós vamos à igreja, nós estamos alimentando o nosso espírito e criando um caminho de intimidade, de conhecimento. Né? O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. E isso se dá, né? Pois temos um espírito vindo direto por inspiração de Deus. Tá? Então nós temos condições, né? Tá? Condição, né? De conhecer a Deus na intimidade. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Né? E isso se dá. Por quê? Porque nós temos um espírito vindo direto por inspiração de Deus. É por isso que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Tá? Veja bem, Deus criou o homem um corpo. Né? Deus fez lá um boneco, né? Tá? E Deus soprou sobre ele, tá? E fez desse homem um ser, né, vivente. Né? Por quê? Porque Deus havia criado um planeta, o universo todo, criou o universo todo, né, para ser governado. E o homem foi criado por Deus para ser o reflexo de Deus na terra, né, para ser o instrumento de Deus na terra, né, para ser os pés de Deus nesse universo. Né. Olha, o homem podia ter tudo em comum com Deus, pois tinha um espírito. Né? Quando Adão foi criado, ele tinha tudo em comum. Ele só ia poder selar isso, tá? Só vou falar aqui porque nós vamos estudar mais para frente, tá? Se ele comesse a fruta da árvore da vida, tá? Não da fruta do conhecimento do bom e do bem e do mal, ok? Bem, o homem, né, tinha condição de entender perfeitamente a Deus, porque o Espírito foi colocado nele para isso. É no Espírito e só no Espírito que entendemos as coisas de Deus. O apóstolo Paulo diz essa verdade em 1 Coríntios, capítulo 2, do versículo 12 ao versículo 15. Vamos ler aí. Tá? Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus,
para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Meu Deus, irmão, olha aí o potencial que você tem, né? Olha, para que você pode conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Tá? No versículo 13 vai dizer assim: os quais também falamos, não com palavras de sabedoria, que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito de Deus ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Tá? Olha que coisa linda! Sabemos fazer leitura do mundo espiritual, comparando a quem interessa essas coisas. Olha o versículo 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-la, porque ela se discerne espiritualmente. É por meio da ligação do meu espírito, do espírito do Antônio, com o Espírito de Deus, o Espírito de Deus, né? Ligado com o meu espírito, em nome de Jesus. Olha que coisa linda. O versículo 15 vai nos dizer: mas o que é espiritual discerne bem tudo, e de ninguém é discernido. Veja bem, querido, não iremos conseguir entender as coisas de Deus em nosso intelecto, em nossa alma. É impossível. Por isso que uma pessoa sem Jesus, sem o Espírito, né, recriado, sem passar pelo novo nascimento, não vai entender as coisas de Deus, porque para ela é loucura. Ela precisa, né, morrer, né, e nascer de novo, né? Experimentar um novo nascimento, uma conversão genuína. Querido, quando nós entendemos isso, tá, nós vamos compreender mais a fúria do diabo, né, contra a sua vida, né, contra o ser humano. Deus quis repartir com o homem o seu trono. O homem foi criado para ser uma réplica de Deus na terra. Olha que coisa linda, fantástica. Eu quero que você vá comigo ali no livro de Efésios, capítulo 2, no versículo 6. Olha que coisa linda, querido, que eu quero compartilhar com você. Jesus nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar no lugar celestial em Cristo Jesus. Olha, Deus, quando criou Adão e Eva, né, ele fez com esse propósito, né, dividir o seu trono com o homem que foi criado para ser a réplica de Deus, né? Mas o homem perdeu esse direito por causa do pecado. Mas Jesus veio e por meio de Jesus ele nos ressuscita espiritualmente e nos faz assentar, né? Assentar em Cristo. Olha lá, nos fez assentar nos lugares celestial em Cristo Jesus. Olha que coisa linda. Por isso hoje, tá? Olha o propósito, nós temos condição. Tá? Olha o que diz aí no livro de Salmo, capítulo 8. Vou colocar aqui para você, tá, também. Salmo, capítulo 8, no versículo 5 e 6. Veja bem, querido, eu quero compartilhar com você. Eu quero que você veja capítulo 8 de Salmo, o versículo 5 e 6. Olha aqui. E faz 5, pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e da glória e de glória e honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, e tudo puseste debaixo dos seus pés. Vou ler de novo. Pois um pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo dos seus pés. Oh Deus, ele está dizendo que tudo que o Senhor criou faz com que o homem tenha domínio sobre
tudo que o Senhor criou. Olha que eu vou ver aqui no Salmo 116, no versículo 115, eu creio que é o 115, versículo 16. Eu creio que é isso. Deixa eu só ver aqui, querido. 115, versículo 16. Vamos ver? Os céus dos céus são do Senhor, mas a terra deu ao Filho dos homens. Que coisa linda, irmão. Que coisa maravilhosa. Essa era a condição do homem quando foi criado. Tá? E agora, nós temos condição, porque Jesus, né, nos resgatou, né, trouxe esse domínio de novo para nós. Olha, com o meu espírito eu conheço Deus, eu tenho consciência de Deus. Com minha alma, conheço o meu intelecto, as minhas emoções, as minhas vontades. A minha alma é o centro de decisão, a consciência de si próprio, o seu ego. Tá? Com o meu corpo eu conheço o mundo físico, o mundo material. Tá? Veja bem, querido. Tá? Olha, nas próximas aulas nós vamos estar estudando detalhadamente cada uma dessa parte da nossa tricotomia, em nome de Jesus. Soberano e amado Deus, em nome de Jesus eu te louvo, te agradeço pela vida do meu irmão, da minha irmã, em nome de Jesus. Amém.